ficar de pé e em poder e vamos pegar nossa Bíblia e vamos localizar em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quero agradecer pelo convite para estar esta noite participando aqui com vocês, para nós nos fortalecermos cada vez mais nossa alma com a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz: quem não tiver a Bíblia, eu vou ler para vocês. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e grande Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua presença para nós poder compartilhar a Tua palavra. Me usa, meu Pai, mais uma vez como um instrumento nas Tuas mãos, onde por meio de mim, meu Pai, possa fluir Tua palavra, Tua mensagem, Tua doutrina, e que os irmãos, os jovens que estão aqui esta noite, possam, meu Pai, se alimentar de Tua mensagem. É o que te pedimos, em nome de Teu Santo Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos irmãos. Desocupem a mão de Deus. Para nosso Criador. Toda honra e toda glória é para Ele. Graças a Deus. Somente para Ele. Ele não comparte sua glória com ninguém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós fazemos parte de uma família. Cada um de nós temos uma família diferente. Vivemos em um lar diferente. Deus nos honrou aos pais como uma responsabilidade magna. Deus nos deu a responsabilidade a cada um dos pais de ser responsável pelos nossos filhos, pelo futuro de nossos filhos, pela educação de nossos filhos, pela instrução de nossos filhos. Então, em uma família onde está o Evangelho, essa família, com certeza, ela está recheada da palavra de Deus. Essa família vive em amor, em compreensão, em respeito,
em ajuda, em solidariedade. Então, nós como pais, nossa responsabilidade, repito, é velar, é cuidar pelo futuro de nossas crianças, de nossos filhos, de nossos jovens, porque eles são o futuro do Evangelho, o futuro de nosso ministério. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossa mensagem, fazendo esta pequena introdução, vai ser baseada: filhos, escutem seus pais. A obediência aos pais é o permanente equilíbrio de uma sociedade organizada. Quando uma família se desintegra, infelizmente, a sociedade se corrompe. Quando os filhos deixam de honrar os pais e não obedecem, os caos se estabelecem nas ruas. Não há igrejas fortes, não há nação forte sem famílias fortes. Não há famílias fortes onde os filhos não honram. Não há famílias fortes onde os filhos nem obedecem a seus pais. Os filhos que obedecem aos pais não apenas poupam a si mesmo de muito sofrimento, mas também usufruem preciosas promessas de nosso Criador. Aleluia! Então, meus irmãos, vamos separar em alguns tópicos para nos aprofundar e para nós ter um melhor conhecimento desta mensagem. Em primeiro lugar, a obediência de filhos para os pais, em primeiro lugar, ela é um mandamento. Ela é um mandamento. A obediência aos pais precisa ser pronta. A obediência aos pais precisa ser diligente. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu em Provérbios. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, e ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. A obediência aos pais é uma receita segura para a bem-aventurança. Glória a Deus! Os filhos que honram os pais, os filhos que obedecem os pais, têm promessa de uma vida douradora, têm promessas bem-sucedidas. Porém, em contraste, aqueles que tapam os ouvidos ao ensino e à instrução de seus pais, pavimentam o caminho do desastre. Muitos filhos
seduzidos por más companhias. Muitos filhos, arrastados por paixões mundanas, se enveredam-se por caminhos falsos. Enveredam-se caindo em abismos profundos. Quantos jovens vivem hoje prisioneiros das drogas? Quantos jovens vivem hoje cativos do álcool? Quantos jovens vivem hoje presos na impureza, porque não escutam o conselho dos pais? Quantos casamentos desastrosos, porque os jovens não ouviram a orientação dos pais no tempo do namoro? Quantos fracassos morais, quantas lágrimas amargas, quantas mortes precoces, Glória a Deus. porque os filhos preferiram ouvir outras vozes em lugar de escutar os conselhos de seus pais. Meus irmãos, minhas irmãs, a desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da nossa geração. O conflito de relacionamento entre pais e filhos é uma prova certa do fracasso da nossa civilização. A única forma de termos famílias sólidas, a única forma de termos igrejas saudáveis, a única forma de termos uma sociedade justa é voltarmos para os preceitos, é voltarmos para a palavra de Deus, que estabelece como lei moral a necessidade dos filhos obedecerem seus pais. Meus irmãos, minhas irmãs, sem a conversão dos pais aos filhos, sem a conversão dos filhos aos pais, infelizmente, a maldição torna-se inevitável. Os preceitos de Deus não caducam. Elas são a única receita para uma verdadeira felicidade no lar, para uma verdadeira felicidade na igreja, para uma verdadeira felicidade em nossa sociedade. Seja Deus. Um aplauso para essa Santo nosso Criador. Em primeiro lugar, aprendimos que obedecer os filhos aos pais é um mandamento. Agora, em segundo lugar, é uma promessa. É uma promessa. A obediência aos pais traz honra aos filhos. Novamente, Salomão acrescenta em Provérbios capítulo 1, versículo 9: porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Meus irmãos,
minhas irmãs, os filhos que honram os pais, os filhos que obedecem os pais, são bem-aventurados na vida. A obediência é um caminho seguro. A obediência da conservação, a obediência da prosperidade. Essa disposição de obediência livra os filhos de muitos perigos. Essa disposição de obediência adorna a vida daqueles que obedecem. O sábio Salomão compara essa obediência a uma diadema. Diadema é uma coroa sobre a cabeça e um colar, cordão, no pescoço. Ambas as imagens falam de honra e beleza. A obediência aos pais traz honra aos filhos. A obediência aos pais torna a vida dos filhos mais suave, mais bela, mais feliz. A obediência aos pais não apenas protege os filhos de perigos mortais. A obediência aos pais não apenas protege os filhos de companhias nocivas, não apenas protege os filhos de lugares escorregadios, mas também toma-os pela mão para levá-los a um lugar alto de segurança, para levá-los a um jardim coroado de felicidade, para levá-los a uma sala adornada de honra. Então, filhos, escutem seus pais. Filhos, honrem seus pais. Os pais são a autoridade de Deus em sua vida. Rejeitar essa autoridade é revoltar-se contra o próprio Deus. Obedecer aos pais é colocar-se debaixo da própria autoridade de Deus, que delegou a eles, os pais, a responsabilidade de criar seus filhos na disciplina e repreensão do Senhor. Você quer ser bem-aventurado na vida? Escute seus pais. Você quer ter um casamento feliz? Escute seus pais. Você quer ser bem-sucedido em sua vida profissional? Escute seus pais. Você quer viver de forma extraordinária e incomparável? Escute seus pais. O quinto mandamento da lei de Deus trata da relação dos filhos com os pais.
resume o dever dos filhos para com os pais. Duas palavras: obediência e honra. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Efésios, estava em vigência naquela época, no Império Romano, o regime do pater potestas, em termo grego, onde consistia: o pai tinha o direito absoluto e total sobre a vida dos filhos naquela época. O pai podia casá-lo, o pai podia divorciá-lo, o pai podia escravizá-lo, o pai podia vendê-lo, o pai podia rejeitá-lo, o pai podia prendê-lo, o pai podia até matá-lo naquela época. Hoje estamos vivendo outro extremo. Na década dos anos de 1960, se alguém se lembra, irrompiu com os hippies uma contracultura. Os jovens se revoltaram contra a autoridade dos pais e se rebelaram contra toda sorte de autoridade institucional. O apóstolo menciona 3 motivos que devem levar os filhos a honrarem e serem obedientes aos pais. Quais são esses 3 motivos? Em primeiro lugar, a natureza. A natureza está escrito como sustento bíblico, escrito pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 1, que já leímos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Meus irmãos, minhas irmãs, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Glória a Deus. A obediência dos filhos aos pais é o comportamento padrão para toda a sociedade. Isso é algo natural, esse tipo de obediência. Incluso os moralistas pagãos, os filósofos insensíveis, também na cultura oriental, onde estão os chineses, japoneses e coreanos, também as grandes religiões, como o confucionismo, o budismo e o islamismo, defendem também essa bandeira. Então, é antinatural os filhos desobedecerem aos pais. A desobediência aos pais é um sinal da decadência moral em nossa sociedade.
A desobediência aos pais é um sinal, praticamente, do fim dos tempos. Por isso, a importância de nosso Evangelho se impregnar em nossos corações e nos corações de nossos filhos. Aleluia. Santo nosso Deus. Em segundo lugar, é uma lei a obediência de filhos para pais. Sustento bíblico. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que também nós leímos. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seias de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, Glória a Deus. minhas irmãs, honrar os pais é mais do que obedecê-los. Glória a Deus. Os filhos devem prestar não apenas obediência aos pais, mas também prometer a eles amor, prometer a eles respeito, prometer a eles cuidado. Aleluia. É possível, meus irmãos, é possível obedecer sem honrar. Sabiam? Na imortal parábola que Jesus contou, o irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não o honrava. Há filhos, incluso, meus irmãos, há filhos que desamparam os pais na velhice. Há outros que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais lhes trazeram presente como um ramo de rosas enquanto estavam vivos. Que discordância, não é, meus irmãos? Então, honrar pai e mãe é honrar a Deus. Glória a Deus. Porém, resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade Glória a Deus. do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz preciosos benefícios. A promessa consiste em prosperidade. Aleluia. A promessa consiste em longevidade. É dizer, Deus vai te prolongar mais anos de vida aqui na terra. No Velho Testamento, as bênçãos eram terrenas. As bênçãos eram temporais, como posse de terra. Agora, no Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo escreve agora em Efésios, capítulo 1, versículo 3, e ele diz, pela inspiração de Deus, ele escreve: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Meus irmãos, minhas irmãs, um filho obediente livra-se de grandes desgostos. Quantos desastres seriam evitados Glória a Deus. se os filhos pudessem, escutassem os Aleluia. conselhos dos pais? Quantos casamentos desastrosos jamais aconteceriam Glória a se Deus. os filhos ouvissem a orientação dos pais? Aleluia, Deus. Quantas companhias nocivas que levam para o abismo Glória. seriam evitados se os filhos ouvissem o conselho dos pais? Seja Deus. Quantos namoros turbulentos jamais começariam se os filhos atendessem à orientação dos pais? Meus irmãos, minhas irmãs, obedecer pai e mãe é um conselho contra grandes desastres na vida. Repito, obedecer pai e mãe é um conselho contra grandes desastres na vida. Porque a obediência é uma virtude. Glória A a Deus. obediência é um relacionamento. Essa obediência e esse relacionamento serve para frutificar. É um mandamento de Deus que tudo nós devemos obedecer. Um aplauso para Santo, nosso Criador. Maravilhoso. Em terceiro lugar, o motivo para honrar e obedecer os pais é por meio do Evangelho. Pelo Evangelho. Em Efésios, agora capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo novamente escreve pela inspiração de Deus: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O próprio apóstolo Paulo também escreve mais uma vez, agora em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, onde ele diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Paulo está ensinando? Os filhos devem obedecer aos pais, porque eles mesmos são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que tem com Cristo Jesus. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares, elas são restauradas porque estamos no Senhor. Porque estamos em Cristo, nossos relacionamentos são governados por Ele. Quanto mais servo de Cristo somos, mais harmonioso será a relação entre pais e filhos. Deus. Maravilha. Porque os filhos vivem
para a glória de Deus. Porque os filhos têm deleite em fazer sua vontade. Porque os filhos, eles aprendem a obedecer aos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Um aplauso para esse Santo, 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 nosso Criador. Aleluia, Deus. Que lindo, meus irmãos, é ver uma família feliz, onde os filhos obedecem em plenitude os pais. Obedecer aos pais não é uma opção dos filhos, é uma ordem de Deus para eles. A obediência é o caminho da liberdade verdadeira. A obediência é a porta da felicidade. A obediência é o segredo de uma consciência sem culpa. A obediência dos filhos aos pais traz bênção de Deus para eles. Honrar pai e mãe prolonga os dias de vida na terra. Honrar pai e mãe melhora a qualidade de vida da família. Honrar pai e mãe sustenta os alicerces da sociedade. Honrar pai e mãe lança os fundamentos de um futuro casamento feliz e uma descendência bem abençoada. Os filhos que obedecem aos pais poupam-se de muitas dores. Os filhos que obedecem aos pais fogem de muitos caminhos perigosos. Glória a Deus. Os filhos que obedecem aos pais evitam muitas lágrimas. Os filhos que honram aos pais são mais felizes. Os filhos que honram aos pais são mais estáveis emocionalmente. Os filhos que honram aos pais são mais bem-sucedidos nos estudos. Os filhos que honram os pais são mais bem-aventurados na vida profissional e certamente são os que alcançam maior sucesso no casamento e na vida. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a desobediência, porém, é um caminho tortuoso. A desobediência, porém, é um caminho escuro, é um caminho escorregadio, é um caminho rodeado de abismos perigosos. Glória a Deus. A desobediência atrai maldição. A desobediência tomba em traumas profundas. A desobediência provoca feridas. A desobediência incluso gera a morte. A rebeldia dos filhos contra os pais é um pecado grave. Rebelião é como o pecado da feitiçaria. Resistir à autoridade dos pais é resistir
a autoridade de Deus. Glória a Deus. A autoridade dos pais sobre os filhos é uma autoridade delegada pelos céus e não uma lei imposta pela convenção ou conveniência da cultura humana. Conclamemos, portanto, aos filhos de nossa igreja para refletirem sobre esta questão com seriedade, com muita seriedade. Deus espera que o coração dos filhos sejam convertidos ao coração dos pais. Deus espera que a família seja um lugar de vida abundante. Deus espera que a família seja um lugar de amor profundo, seja um lugar de diálogo respeitoso, seja um lugar de comunicação transparente, seja um lugar de companheirismo sincero, seja um lugar de encorajamento recíproco. O lar deve ser um lugar de ensino. O lar deve ser um lugar de adoração. O lar deve ser um lugar de comunhão. O nosso lar deve ser um lugar de disciplina, um lar de amor, um lugar de perdão, um lugar de restauração. Os filhos precisam ser amigos dos pais. Os pais precisam ter canais abertos de comunicação com os filhos. Os filhos precisam ter abertura e confiança para comunicar aos pais seus problemas, para comunicar aos pais seus conflitos, para comunicar aos pais sua fraqueza, para comunicar aos pais suas necessidades mais íntimas. Agora, os pais precisam ter amor. Os pais precisam ter sabedoria para ver as coisas como os filhos as veem, ajudando-os a superar suas dificuldades na dependência do poder de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça de vermos uma geração de filhos que decidam obedecer, que decidam honrar seus pais, para que vejamos tempo mais abençoado. Glória a Deus. Para que vejamos tempo mais abençoados na família, na igreja e em nossa sociedade. Para terminar, meus irmãos, o melhor legado que devemos deixar aos filhos não são os bens, e sim o exemplo. Glória a Deus. Todos nós pais queremos o melhor para nossos filhos. Também todos nós pais trabalhamos para deixar um legado, até mesmo físico, até mesmo material, para os nossos filhos. Mas, amados irmãos, muito mais importante que coisas devemos deixar
para os nossos filhos o exemplo. O exemplo. Muito mais do que presente, nossos filhos precisam de nossa presença. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos não são propriedades, não são bens, não são móveis, mas é o legado de uma vida limpa, de um caráter íntegro e de uma conduta elevada. Nós, pais, somos que espelho para nossos filhos. Os filhos nos veem mais do que nos escutam. Nossas vidas falam mais alto a nossos filhos do que o nosso discurso. Aleluia! Última mensagem de reflexão para os jovens que estão aqui. Aqui tem muitos jovens, a maioria são jovens aqui. É fato que, comparado a alguém de meia idade, o jovem tem mais força física, o jovem tem mais disposição. Enquanto alguns usam a desculpa de que ainda é muito jovem para se envolver-se a fundo com o trabalho na casa de Deus, para outros é um momento perfeito para que o jovem use todo esse vigor, para que o jovem trabalhe na obra de Deus. A juventude deve ser atuante. A juventude deve ser empolgante, como de fato a juventude desta igreja já é. Ser jovem cristão neste mundo é um grande desafio, pois a juventude, de forma geral, está em algumas oportunidades sem referencial, estão confusas, estão sem valores absolutos e estão sem alvos definidos. O jovem cristão, nesta sociedade caotizada pelo pecado, tem uma grande responsabilidade. E que responsabilidade! Temos que guardar puro nosso caminho pela observância cuidadosa da palavra de Deus. Temos que ser, antes de dizer. Conclamamos, portanto, a juventude de nossa igreja a levar a Deus a sério. Queremos ver jovens que se empolguem com os projetos do reino de Deus. Queremos ver jovens que fiquem perseverantes com a obra do Senhor. Temos que ser jovens mais arrojados, mais fiéis, jovens mais determinados em andar com Deus, jovens em viver para Deus, em realizar grandes coisas para a glória de Deus. Avance, juventude, em nome de Jesus. Juventude nem sempre é sinônimo de imaturidade espiritual. Os jovens podem ser cheios de Espírito Santo. Daniel foi um jovem fiel a Deus na adversidade. Daniel foi um jovem fiel a Deus também na prosperidade. Que Deus levante em nossa geração jovens como Daniel,
Que Deus levante em nossa geração jovens sem nenhum defeito e que trabalhem para a obra do Senhor com perseverança e dinamismo. Louvado seja Esta foi a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite maravilhosa para compartilharmos